Bom, vamos falar de mais um dos desatinos do governo Lula. Presta atenção no título da matéria. Universidades enfrentam dificuldades depois de bloqueio de verbas. É bom lembrar, gente, que na época de Bolsonaro nós tivemos um contingenciamento no final de 2019, né? A época a gente tinha o teto de gastos, né? E o governo Bolsonaro havia pego o país dentro de um contexto de crise. É tanto que houve esse contingenciamento para que o governo não estourasse o gasto. Agora, duas coisas chamam a atenção em relação àquele momento e esse. Naquele momento, é preciso a gente lembrar que o Brasil, quando o Bolsonaro assume, ele tem um rombo bilionário. O Brasil tem um rombo de mais de 200 bilhões de reais. Quando o Bolsonaro assume. O cara entregou o país com superávit. Foi o contrário do que nós estamos vendo agora. O Brasil agora foi entregue com superávit e estamos com um rombo. Mudou. Então, o Bolsonaro pega o país nesse contexto, mas aí tem uma coisa que chama a atenção nesses dois momentos. Que é o fato de que, quando o Bolsonaro assume o poder, uma das primeiras coisas que ele faz é enxugar a máquina pública, é diminuir a quantidade de ministérios, é dispensar os cargos excessivos, os gastos excessivos. Isso aí você pode pesquisar no portal da transparência, filho. Pode churumingar lá da esquerda o quanto quiser. Tá no portal da transparência que você pode consultar agora, durante esse governo, você vai ver isso. Mesmo com o corte de gastos, e aí que chama a atenção, porque o próprio governo estava cortando gastos dentro do próprio governo, e é o primeiro ponto que chama a atenção, né? Por isso, esse governo que nós estamos agora, não, é o contrário. Janja viajou para as Olimpíadas, foi 200 mil reais. Quem é que não vai lembrar de uma secretária lá, de uma menina que fez uma festinha de 200 mil reais e Bolsonaro demitiu ela por causa dessa festinha de 200 mil reais dentro do ministério? Vocês estão lembrados disso? Gastos desnecessários. Não é o que está acontecendo nesse momento. A contenção desses gastos. Então, é a primeira coisa que chama a atenção. O governo foi pego naquela época com rombo, o cara equilibrou, cortou gastos dentro do próprio governo, foi obrigado a fazer a questão do contingenciamento, beleza. Nesse momento que nós estamos, o governo pega o país com superávit, cria um rombo, e os gastos não param. Segundo ponto que chama a atenção, as universidades naquela época, quando o Bolsonaro fez o contingenciamento, não passaram o perrengue que elas estão passando agora. Porque naquele momento foi um contingenciamento, mas não porque o governo estava gastando à torta e à direita, mas porque o país de fato passava por uma crise e era necessário. Então foi feito cortes, foi feito um contingenciamento, um bloqueio temporário, mas com equilíbrio. Agora não. Agora nós estamos vivendo um momento que de um lado se corta, do outro se derrama dinheiro, se faz aleluia jogando para cima. Parece até o programa do Silvio Santos, quem quer dinheiro. Mas não é para nós, é claro, esse quem quer dinheiro. Né? Então são os pontos que chamam a atenção. A forma que o governo Bolsonaro cortou os gastos, que não está sendo cortada nesse governo, os gastos dentro dos próprios ministérios. Com Lula os ministérios aumentaram. Funcionalismo aumentou, o puxadinho voltou, os coleguinhas voltaram a ganhar emprego. Então nós pagamos essa conta. E o fato de que as universidades não passaram o aperreio que elas estão passando agora com esse atual governo. Então, vamos lá, né? Universidades enfrentam dificuldades depois de bloqueio de verbas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição você tem a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar com a gente. Tá no comentário fixado também, então patrocine daquela forcinha. Nossa live todos os sábados às 20 horas, aqui o seu comentário ganha voz. Universidades federais enfrentam dificuldades financeiras depois de o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, faz o L, bloquear R$1 bilhão do orçamento do Ministério da Educação, MEC. Quer dizer, desce 10, 15, 20 bilhões de emenda parlamentar, mas não tem R$1 bilhão para a educação. Bom,
De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, publicadas nesta sexta-feira 9, as reitorias prevêem dificuldades para pagar despesas básicas e manter programas de assistência estudantil. MEC, chefiado por Camilo Santana, informou que atende à programação orçamentária de sua pasta. O governo reteve, por exemplo, cerca de 29 milhões de reais da Universidade Federal de Santa Catarina, o FSC. Isso dificulta o planejamento e a execução financeira, afirmou a UFSC, conforme noticiou a Folha de São Paulo. Além disso, a instituição prevê um déficit de 2024 semelhante aos anos anteriores. Vamos lá. Coisa tá feia, né? José Daniel Diniz, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Anfis, afirmou à Folha de São Paulo que há uma expectativa de que o orçamento de 2025 tenha um crescimento real sobre os recursos deste ano. Além da UFC, o governo congelou 5 milhões de reais da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Ixi, menino. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, por sua vez, teve 60 milhões de reais bloqueados pelo governo Lula. Coisa não tá boa, hein? Além disso, universidades federais enfrentam obras paradas ou atrasadas. Também há projetos abandonados em razão da queda no orçamento. Com Lula voltou, gente, aquela história de começar uma coisa e não terminar. A gente viu até inauguração de obra esses dias atrás em faculdades que faltava auditório, que faltava alojamento, mas tava inaugurando, né? Tava inaugurando, faltava quase tudo, mas tava inaugurando, entregando a obra lá. Em junho, o governo federal anunciou um programa de aceleração do crescimento, PAC, de 5,5 bilhões para parte dessas obras inacabadas em meio à greve de professores e servidores. Reitores afirmam que os valores liberados ainda são insuficientes para retomar projetos e investimentos. Isso me parece aquele negócio, a mesma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul. Prometer o mundo e o fundo. Bom, o mundo Deus sabe onde foi parar, o fundo tiraram e o caba tá caindo até agora. Bom. Jesus. Tá osso o negócio nesse Brasil, viu? Bom, tá aí a matéria. Então faz o L, porque esse é o governo da educação. Não sei qual, né? Falaram tanto. Ó, gente. O que esse governo faz? Dá um programa pé de meia pra tapear os alunos. E por outro lado... Aí, ó, corta a verba da educação, né? Que é pra ver se... Qual é a ideia aqui, gente? Qual é a ideia? Enganar as pessoas. Você dá um pé de meia, as pessoas se sentem iludidas. Ah, eu tenho 200 conto todo mês, o Lula tá me dando 200 conto. Só que em contrapartida, do outro lado, a qualidade do ensino, o crescimento, né, das universidades, acaba, para. Aí o cara que tá recebendo lá os 200 conto não vai criticar porque... tá sendo acostumado pelo governo a receber aquele dinheirinho, ele não quer perder, ele vai criticar? Ele não vai, né? Muitos deles, não todos, mas muitos deles vão se formar profissionais péssimos. Você pega, por exemplo, eu falo porque o meu pai foi pedreiro com muito orgulho, pedreiro, eletricista, encanador. O cara tinha a 4ª série, gente, a 4ª série só. A 4ª série. Mas o cara fazia, montava, pegava lá o papelzinho, montava lá igual um arquiteto. Eu ficava besta com meu pai. Ele fazia o esboço lá igual um arquiteto. Ele desenhava, montava, calculava tudo, altura, peso, né? Essa laje aqui é tantos metros, precisa ter uma coluna desse jeito aqui, precisa ter uma estrutura desse jeito aqui, né? O galpão é longo, tem que fazer isso. O cara fazia. Se você for na casa da minha mãe, que foi ele que construiu, você vai pegar a cerâmica lá no chão, a cerâmica. Gente, você não, na casa inteira, se você encontrar três cerâmica, uma mais alta do que a outra, vai ser muito. E olhe lá se você não vai acabar de encontrar nenhuma. A casa é plana. Eu moro numa casa aqui hoje, que eu moro de aluguel. Eu moro numa casa que o camarada tá andando, é uma cerâmica alta, outra lá no fundo. Se você joga água na cozinha, faz um monte de poça.
Joga água na casa da minha mãe. Pra você ver. A água se espalha. Se espalha. Não? Você chega no banheiro, tem a queda certinha. Você faz um pedreiro vai fazer um serviço desse hoje. É um negócio todo atrapalhado. Não tem. Meu pai fazia um trabalho excepcional. Você olhava, ele terminava a casa. Não é porque era meu pai, não. É porque era um profissional de mão cheia. Não só ele. Eu tenho um padrinho que era do mesmo jeito, tio Antônio. O cara fazia um trabalho excepcional. Você ia num mecânico antigamente. O mecânico pegava, fazia, ajeitava tudo, limpava lá o que ele usou para não deixar o seu carro sujo. O pedreiro, quando terminava de fazer a obra, meu pai terminava de fazer a obra ali, ele limpava, deixava a casa limpinha. Hoje o cara termina a obra, é cimento para tudo quanto é lado, é tinta caída no meio do piso. O dono que se vira, o cara pintou mesmo, já era. O que é isso, gente? É a qualidade do ensino governo Lula, padrão Lula. Que eles fazem? Ilude as pessoas com falso ensino, dão um pezinho de meia para tapear, o aluno fica preso nesse pé de meia, e aí pouco se importa se tem ensino de qualidade ou não. E se torna aí péssimo profissional quando chega na idade. Infelizmente, esse é o Brasil que a gente está vivendo. Né? E nós, brasileiros, cada vez mais acostumados, estamos nos acostumando com um serviço de péssima qualidade. Estamos nos acostumando com isso. Ó, dentro da sua casa, por exemplo, qual é o tipo da estante que você tem? Qual é o tipo do armário que você tem? Madeira LNBF, não é isso? Aquele pozinho de serra ali que se você jogar água, ela incha e desmancha. Quem é que tem uma casa hoje com um guarda-roupa, por exemplo, né, de madeira, uma mesa de madeira, uma estante de madeira? Poucas pessoas, gente. Por quê? Porque nós estamos sendo acostumados com pouco para comprar porcaria e achar que temos alguma coisa boa em casa. É isso o que estão fazendo com a sociedade. O nosso senso de qualidade está indo pelo ralo. Enquanto isso, bom, Lula compra cama de 60 mil, sofá de 40 mil, mesa de não sei quantos mil, e por aí vai os 1.000 que eles vão gastando enquanto nós ficamos só com compensado e LNBF em casa. Comentário pra gente finalizar. Sudana comentando. Cadê aqui? Sadana, né? Comentando. Colocou um monte de emojis aqui. Eu preciso ver onde é que muda, gente, essa forma do YouTube mostrar os nomes. Aqui tá @Sadana, mas o nome dela não é isso, né? Mas como é o nome do YouTube, ela vai saber que foi ela. O governo pede para excluir das redes sociais vídeos de encontro entre Celso Amorim e Nicolás Maduro. Tá aí, gente. Janil Castro. Muito difícil esse governo chegar ao fim. Ou talvez é mais fácil o Brasil chegar ao fim. Lula aposta na ignorância do povo. Olha, Deus te ouça, meu amigo. Deus te ouça, que o negócio tá feio. Tá feio. Bom, gente, tá aí. Daqui a pouquinho mais informações. Foi.